Fala pessoal, Cristiano Sarquis aqui, tudo em paz? Galera, vamos falar hoje sobre fisiologia da hemostase. Então, primeiramente, eu gostaria de relembrar com vocês a estrutura da plaqueta. A plaqueta nada mais é do que um pedaço de célula. Ela é um fragmento do megacariócito, que é uma célula que está presente lá na medula óssea vermelha. Essa plaqueta, diferentemente de uma célula completa, ela não vai ter núcleo, mas ela vai ter algumas organelas. Tá? Dentre essas organelas a gente tem retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomo, entre outras organelas que também existem dentro dessa plaqueta. Além disso, a gente tem grânulos com certas substâncias que a gente chama de substâncias proagregantes e substâncias vasoativas, justamente para funcionarem durante o processo de cicatrização, né, de hemostase. Hemostasia. Bom, existem duas fases da hemostasia. A hemostasia, que é o controle do sangramento, pode ser dividida em hemostasia primária e hemostasia secundária. A hemostasia primária é responsável por estancar o sangramento, formar o chamado trombo plaquetário ou trombo branco, tá? Que é formado exclusivamente por plaquetas. Logo após a formação desse trombo plaquetário, começa-se um processo de ativação de fatores de coagulação, que no final vão culminar com a formação de uma rede de fibrina. E o trombo plaquetário estabilizado com a rede de fibrina é chamado de trombo vermelho. Né? Essa segunda etapa, pela qual passa o trombo plaquetário até se transformar em trombo vermelho, a gente chama de hemostasia secundária. Então vocês têm que lembrar como se fosse uma sequência. Vamos falar primeiro da hemostasia primária. A hemostasia primária ela vai envolver as três subetapas: a adesão, a ativação e a agregação plaquetária. Aqui tem uma figura simbolizando como é que isso acontece. Primeiramente, a plaqueta que está circulando, ela vai se ligar à matriz subendotelial, né, pelo endotélio que foi lesado do vaso, vai se ligar ao subendotélio, promovendo uma adesão. Logo após, você vai ter uma ativação dessa plaqueta, ou seja, a liberação dos grânulos citoplasmáticos, né, para que haja recrutamento de novas plaquetas e, consequentemente, a ativação dessas novas plaquetas. E a terceira etapa vai ser justamente a agregação de outras plaquetas a essa matriz que se formou primeiramente, né, ligando-se a plaqueta ao subendotélio. Então, essas três etapas, muitas vezes elas nem são sempre sequenciais. Às vezes elas acontecem concomitantemente. Tá? Então, enquanto você tem a ativação plaquetária, por exemplo, você já vem recrutando novas plaquetas e começa a agregar essas plaquetas ao trombo que está se formando. Lembrando que a adesão, que é a primeira subetapa da hemostasia primária, ela é mediada principalmente pelo fator de von Willebrand. O que é esse fator de von Willebrand? Ele nada mais vai ser do que uma ponte entre a plaqueta e o subendotélio. Nessa próxima figura aqui fica mais claro como que ele funciona. Está vendo que existe a matriz subendotelial, que foi exposta, o fator de von Willebrand, que funciona como ponte, e um receptor na plaqueta que a gente chama de glicoproteína 2B. Tá? Essa glicoproteína 2B, 1B, perdão, ela vai funcionar como um receptor na plaqueta do fator de von Willebrand. Então é como se vocês pensassem justamente em uma ancoragem dessa plaqueta ao subendotélio por meio do fator de von Willebrand. A adesão entre uma plaqueta e outra, que a gente chama de, na verdade, de agregação, nessa figura aí está simbolizada de maneira errônea. Tá? Não é feita pelo fator de von Willebrand, mas sim pelo fibrinogênio, que é o fator 1 da coagulação. Essa próxima figura mostra melhor como é que funciona a agregação. Então, logo depois que você faz a adesão da plaqueta ao subendotélio, você ativa essa plaqueta, liberando os grânulos, né, que tem ADP, serotonina, tromboxano, vários fatores que estão relacionados com a agregação e adesão plaquetária.
E aí, por meio de toda essa ativação, você vai ter a expressão de receptores em plaquetas, chamados receptores glicoproteína 2B3A. Essa glicoproteína 2B3A, elas vão se ancorar ao fibrinogênio, que, por sua vez, vai funcionar como ponte de agregação de uma plaqueta a outra. Então é só vocês pensarem como se o fibrinogênio fosse, entre aspas, um fator de von Willebrand, só que entre plaqueta e plaqueta. Tá? Então, o que faz a adesão da plaqueta ao subendotério é o fator de von Willebrand. E o que faz a agregação entre plaquetas é o fibrinogênio, por meio da ligação à proteína GP2B3A. Bom, e a hemostasia secundária, ela começa logo após a formação desse trombo plaquetário. Na verdade, muitas vezes, essa hemostasia secundária, essa formação da rede de fibrina, já acontece concomitantemente à formação do trombo plaquetário. Então, basicamente, como é que ela funciona, né? No final de tudo, você vai ter um coágulo, tá? O coágulo nada mais é do que o trombo plaquetário, o trombo branco de plaquetas, mais a rede de fibrina, que foi formada através da ativação de fatores de coagulação, mais hemácias, leucócitos e uma série de plaquetas que entram ali naquele bolo final, que a gente chama de coágulo. Lembrando que a hemostasia secundária ela vai ser composta pela coagulação, pela anticoagulação e pela fibrinólise. A anticoagulação e a fibrinólise vão contrabalancear a coagulação. Por que isso acontece? Imagine você se o corpo começasse a formar coágulo, rede de fibrina adoidado, sem nenhum controle. Você ia ter a formação de coágulos em excesso. E isso não seria bom para o nosso corpo. Por isso, o nosso corpo desenvolveu um mecanismo de contrarregulação desse processo de hemostasia, tá? Que é justamente a anticoagulação e, no final de tudo, a fibrinólise. A anticoagulação natural vai inibir a formação de rede de fibrina, né? Não permitindo com que essa rede de fibrina se expanda além do necessário. Já a fibrinólise vai quebrar essa rede de fibrina que foi formada em excesso. Beleza? Aqui você vai ter alguns fatores da coagulação, né? Existem nomes específicos para cada um desses fatores. Então, por exemplo, o fator 1 da coagulação é o próprio fibrinogênio. Fator 2 é a protrombina. Fator 3, tromboplastina. Fator 4, cálcio e assim por diante. Existem algumas doenças em que você tem deficiência de fatores de coagulação. Por exemplo, a hemofilia A. A hemofilia A você vai ter deficiência de fator 8, seja deficiência funcional desse fator, ou seja deficiência quantitativa. Já a hemofilia B, você vai ter deficiência de fator 9. Tá? E aí existe uma série de doenças que podem cursar com deficiência qualitativa ou quantitativa dos fatores de coagulação. Aproveitando para lembrar que existem também os distúrbios da hemostasia primária, que são aqueles que impedem a formação do trombo plaquetário. Por exemplo, a doença de von Willebrand, em que você vai ter ou a deficiência qualitativa ou a deficiência quantitativa do fator de von Willebrand. Bom, aqui entra uma parte essencial, que é sobre os fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Isso que é importantíssimo, pessoal. Acaba sendo cobrado muito na prática e muito nas provas também, principalmente provas de residência. Então, se alguém te perguntar quais são os fatores que dependem da vitamina K, você vai citar 2, 7, 9, 10 e proteína C e proteína S, que são anticoagulantes naturais. Como é que você faz para decorar isso? 2 mais 7 é 9. Parabéns, você tirou 10. Beleza? Então, uma setinha para vocês decorarem quais são os fatores da coagulação envolvidos relacionados com a vitamina K. 2, 7, 9, 10. Não esquecendo da proteína C e da proteína S, que são anticoagulantes naturais, que também dependem da vitamina K. Como é que funciona, né, essa dependência da vitamina K? Por que isso existe? Porque a vitamina K, para que esses fatores se tornem ativos, eles vão precisar ser
carboxilados. Tá? E quem vai fazer essa carboxilação é justamente a vitamina K. A vitamina K reduzida vai carboxilar os fatores de coagulação dependentes da vitamina K e vai se transformar em vitamina K epóxito. Tá? E aí o organismo criou um mecanismo de reciclar essa vitamina K de epóxito de novo para a forma reduzida. E aí é importante você entender justamente essa etapa, porque é justamente aí que entra a atuação da varfarina, um dos anticoagulantes mais utilizados aí na prática, um dos mais antigos também. A varfarina ela vai bloquear justamente a reciclagem dessa vitamina K. Então vai impedir a conversão de vitamina K epóxito em vitamina K reduzida. Consequentemente, você vai ter menos vitamina K reduzida disponível lá no seu fígado. E, por conseguinte, você vai reduzir a carboxilação dos fatores, promovendo assim uma anticoagulação. Lembrando que todos os fatores da coagulação são produzidos pelo fígado, exceto o fator 8, que é produzido pelo próprio endotélio vascular. Bom, agora chega a temida via da coagulação. Né? Não se assustem, não precisa decorar tudo, tá? Porque muito dificilmente alguém vai te perguntar isso alguma vez na sua vida. Mas é importante você ter uma noção geral de como é que funciona essa cascata da coagulação. Então, formou-se o trombo plaquetário, você dá início à ativação desses fatores de coagulação, que sequencialmente vão se autoativando, formando no final uma rede de fibrina, que é justamente o que vai estabilizar o trombo plaquetário. Então, existem basicamente duas vias que foram separadas didaticamente lá quando eles estavam estudando essa via de coagulação. Existe a via extrínseca e a via intrínseca. Essas duas vão convergir para a via comum. Tá? Vamos falar primeiro da via extrínseca, que é aquela que acontece mais comumente no nosso organismo, em vivo. Ela começa com a exposição do fator tecidual, tá? Da matriz subendoterial, consequente ao trauma, e o fator 7 vai se converter em 7A. Sempre que você tiver um A, isso quer dizer que é ativo. Tá? Por sua vez, o fator 7A, né, em conjunto com o fator tecidual, vai ativar o fator 10 em 10A. A partir daí, você vai ter a via comum. Então, chegou no 10A, já é via comum. E aí existe a chamada tenase da via extrínseca. O que é essa tenase da via extrínseca? É justamente o complexo enzimático de fatores de coagulação que vão quebrar o fator 10 em fator 10A. Vão ativar o fator 10 em fator 10A. Essa tenase da via extrínseca é composta justamente pelo fator 7A mais o fator tecidual, como a gente havia dito. Já a segunda via é a via intrínseca. A via intrínseca ela acontece mais em tubos de ensaio, né, quando está em contato com superfície carregada eletricamente negativa. E essa via ela não é tão importante no organismo em vivo. Ela foi mais estudada em laboratório. Ela começa com o fator 12 sendo ativado em fator 12A. Por sua vez, ativa o 11 em 11A, que por sua vez ativa o 9 em 9A, e o 9A, juntamente com o fator 8A e o cálcio, formam a chamada tenase da via intrínseca. E essa tenase da via intrínseca vai converter o fator 10A em fator 10 em fator 10A. Chegando no fator 10A, você tem início a via comum. Beleza? E aí a via comum é muito mais simples. Né? Você parte do fator 10A, né, que vai formar o complexo protrombinase com o fator 5A e o cálcio, convertendo a protrombina em trombina. Então, protrombina é convertida em trombina pelo complexo protrombinase, que é composto pelo fator 10A, 5A e cálcio. A trombina, por sua vez, vai converter o fibrinogênio em fibrina. E é justamente essa rede de fibrina que vai estabilizar o trombo plaquetário, que é a via final da coagulação.
E aí, juntamente com a fibrina, junta-se o fator 13A também para poder fazer uma estabilização da rede de fibrina, para tornar essa estrutura ainda mais resistente. E aí aqui é importante porque existem dois exames, né, que a gente utiliza muito na prática, que vão mensurar a atividade e a força dessas vias, tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca, se elas estão funcionando bem ou não. Então, qual que é o exame que a gente utiliza para avaliar os fatores da via extrínseca? É o famoso TAP. E o exame que a gente faz para avaliar a via intrínseca é o chamado TTPA. Tá? TAP é tempo de ativação de protrombina e TTPA é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Então, sempre que você pedir um TAP, você está avaliando principalmente o fator 7, tá? Que está envolvido lá na via extrínseca. E quando você pede o TTPA, aí você está avaliando os outros fatores, né? Fator 12, fator 11 e fator 9, que estão relacionados com a via intrínseca. Bom, a anticoagulação, como eu disse para vocês, ela entra como contrabalanceador desse processo de hemostasia. E existe a inibição da hemostasia primária, né, que a gente não pode chamar de anticoagulação, ela é simplesmente a inibição da hemostasia primária, em que você vai ter como principal atuante aí o endotélio vascular, que vai produzir o óxido nítrico, as prostaciclinas, que é a prostaglandina I2, e a adenosina, tá? Que vão inibir a agregação plaquetária, que vão inibir a adesão, a ativação e a agregação plaquetária. Já a inibição da hemostasia secundária, que é a anticoagulação propriamente dita, vai ser feita por algumas substâncias. As principais são a trombomodulina, as proteínas C e S, existe também a proteína Z, menos importante, a antitrombina 3 e o TFPI, beleza? Então o que a trombomodulina faz? Ela vai se ligar à trombina, inativando essa trombina. A proteína C vai degradar o fator 7A e o fator 5A. A proteína S ela vai funcionar como um cofator da proteína C, degradando o 7A e o 5A também. A antitrombina 3 é interessante porque, inclusive, ela é alvo de um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro, que é a heparina não fracionada. Tá? A antitrombina 3, basicamente, ela vai hidrolisar o fator 2, o fator 7, 9, 10, que, na verdade 10A, e a própria protrombina. Tá? Mas ela tem predileção, aí, digamos assim, pelo fator 10A. E o TFPI vai inibir a atenase da via extrínseca, tá? Que é composto lá pelo fator textual e pelo fator 7, que a gente já viu falar. Aqui está mostrando como é que funciona essa atuação da antitrombina 3. A antitrombina 3 ela tem um sítio enzimático e um sítio alostérico. Tá? O sítio enzimático é onde vai se ligar o fator 10A e a protrombina principalmente. E aí você tem a inativação desse fator 10A pela antitrombina 3. E o sítio alostérico, que é esse que está simbolizado aí embaixo da molécula de antitrombina 3, é um sítio onde se liga a heparina não fracionada. Então eles conseguiram achar um mecanismo de chave-fechadura onde a heparina não fracionada se liga à antitrombina 3, estimulando a antitrombina 3 a inativar o fator 10A. Tá? Então, basicamente a função da heparina não fracionada é potencializar a função da antitrombina 3. E por fim, a gente vai ter a fibrinólise, que, como eu disse para vocês, nada mais é do que a quebra, né, da rede de fibrina em excesso, para que não haja formação de rede de fibrina prolongada. Então, como é que funciona essa fibrinólise? A fibrinólise, basicamente, vai ser feita pela plasmina. A plasmina vai quebrar essa rede de fibrina em fatores
menores, digamos assim, que são os PDFs, né? Dentre eles, o dedímero. O dedímero é um dos fatores de degradação da fibrina. Juntamente a essa plasmina, a gente tem que entender que antes de ser plasmina, a plasmina era plasminogênio. E aí existe um fator que é o ativador de plasminogênio tecidual, esse TPA, que vai estimular o plasminogênio a se transformar em plasmina. Então o TPA favorece a conversão de plasminogênio em plasmina, tornando ativa e, portanto, fazendo fibrinólise. Existe também o inibidor do ativador do TPA, do plasminogênio tecidual, perdão, que é esse PAI1. O PAI1 ele vai se ligar ao TPA, inativando-o. Consequentemente, o plasminogênio não é convertido em plasmina e não há degradação da rede de fibrina. Então, o PAI1 é um contrabalanceador, né, da fibrinólise. Existem essas duas forças atuando para que haja ou não a degradação da rede de fibrina. Bom, foi isso a aula, pessoal. Espero que tenham gostado. A próxima aula a gente vai falar sobre alguns fármacos que atuam justamente nesses mecanismos de ação aí, né? Tanto da hemostasia primária quanto da hemostasia secundária. Da hemostasia primária são chamados antiagregantes plaquetários e da hemostasia secundária são os anticoagulantes. Tá? Então, espero que essa aula tenha servido de base para o entendimento dos princípios da farmacologia. Um grande abraço e até a próxima.